Bom dia. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre os objetivos da igreja no final dos tempos. Já estamos no final, desse estudo e hoje nós vamos falar qual é o objetivo da igreja no final dos tempos. No livro de Provérbios está escrito que onde não há visão nem revelação divina, o povo se desvia. Anotem aí, Provérbios 28, 29 e 18. Ou seja, aonde não há revelação, o povo se desvia, ou o povo perece. Isso quer dizer que os escolhidos de Deus precisam ter uma visão contínua para cumprirem o seu chamado. Precisam entender que o Senhor ele tem um propósito. Então você precisa entender qual é a visão de Deus, para que você possa cumprir o chamado que Ele tem para você. A igreja ela está tão acima dos conceitos e planos naturais do homem que devemos depender totalmente da visão do Espírito Santo que é dado nas Escrituras. Somente então a igreja vai poder atingir os objetivos de unidade e o campo de ação que o Senhor quer para ela. Bom, a visão e a provisão de Deus. Uma parte da Bíblia diz que a visão está gloriosamente clara em Paulo. É uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. É capítulo 5, do 25 ao 27, que fala assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhantemente, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 25 a 27. Bom, em primeiro lugar, Cristo se deu para a igreja, tornando-se uma oferta expiatória pelo pecado, o pecado de toda a humanidade, Na cruz, pelo seu sangue derramado, ele redimiu o seu povo para fazer deste povo uma nova criação, pessoas que a terra nunca tinha visto nem concebido. Só que o seu plano foi muito além do que isso. A sua provisão final para a igreja é limpar, santificar e lavar a igreja com a água pura da palavra. Isso é essencial para transformá-la no corpo ideal para Cristo, para que ela seja exatamente a igreja sonhada pelo Senhor. Ela precisa ser purificada, santificada continuamente pela preciosa palavra de Deus. E essa purificação, ela tem que ocorrer em todas as áreas da nossa vida, Nos pensamentos, nas nossas motivações, nas atitudes, nos relacionamentos, a fim de que nós sejamos o corpo de Cristo que Jesus designou para que fôssemos. O versículo 27 dessa passagem de Efésios mostra Jesus apresentando a si mesmo a igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja santa, irrepreensível. E é assim que a igreja deve estar, permeada de glória, que é a presença visível do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. Portanto, toda característica que polui ou que vai desfigurar a igreja deve ser removida. A igreja precisa ser lavada, limpa, santa, separada para Deus. Ela precisa espelhar a santidade do Altíssimo. No mundo impuro, sujo, adúltero, como nós estamos vivendo. Apenas pela purificação da palavra é que isso é possível. Não há outro jeito. Não há outra maneira. A Bíblia diz que é a palavra que nos purifica. É a palavra que nos santifica. É a palavra que nos limpa. Por isso precisamos de estar observando a palavra, estudando a palavra, lendo a palavra todos os dias. Algumas pessoas talvez possam dizer: mas isso é demais, isso é muito extremo. Mas esse é o propósito de Deus. Essa é a sua visão e Ele nunca vai rebaixar a sua visão nem os seus padrões ao do ser humano. Pelo contrário, o Senhor quer nos elevar até o padrão que Ele estabeleceu para nós. Então, qual deve ser a nossa resposta para esse objetivo do Senhor, que é
preparar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, uma igreja pura, santa, uma igreja semelhante, uma igreja digna do Deus eterno, uma igreja digna do Deus santo, do Deus único e verdadeiro, do Deus criador de todas as coisas, de tudo que existe, de tudo que há. Qual deve ser a nossa resposta, então? Sabemos, então, qual é a visão de Deus para a igreja. Ela tem que ser gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Também reconhecemos a dupla visão do Senhor para a igreja. O seu sangue redentor, através da morte de Cristo, derramando o seu sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e a água purificadora da sua palavra. Agora, nós temos que entender qual é a postura que o Altíssimo espera de nós, tanto individualmente, cada um de nós como pessoas, como noiva, como é que eu vou dizer a palavra? Como uma comunidade, como um grupo, quando fazemos parte da noiva. João vai nos ajudar a compreender essa resposta individual que o Senhor quer de nós. 1 João 3, 2, 3, fala assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O texto mostra que temos de ser como Jesus, e todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é, como Jesus é puro. Esse entendimento mantém todas as nossas prioridades em ordem. Nós nos purificamos por meio da lavagem da água, ou seja, pela palavra de Deus. Com relação à resposta requerida da igreja como um todo, também é João que vai nos ajudar a entendê-la. Ela está escrita no livro de Apocalipse, que retrata profeticamente o clímax deste tempo, a ceia das bodas do Cordeiro. O tão esperado momento em que estaremos juntos com o nosso amado, com o nosso noivo, com o nosso querido Jesus. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse 19, 6 a 8. Essa é a imagem da resposta corporativa da igreja. Sua esposa se aprontou. Isto indica um processo de preparação. Então, nós individualmente nos aprontamos, e também corporativamente nos aprontamos como igreja. A preparação da noiva está escrita na fase final. O linho fino são as justiças dos santos. Essa veste que a noiva deve usar é uma roupa tecida, não de fios de linho, mas de atos de justiça, praticados em obediência a Deus e a sua palavra, as quais tornarão ela gloriosa. A ação mais importante para cada um de nós individualmente e para a igreja corporativamente é descobrir e cumprir a vontade de Deus, a fim de que a visão do Senhor se realize. Todos temos que investir os nossos esforços, as nossas orações, os nossos trabalhos, na verdade, tudo o que fazemos na conquista deste propósito glorioso que é estabelecido pelo Senhor para a igreja. E qual é a razão disso tudo? É para que quando Jesus vier, ele encontre a noiva, conforme ele determinou que ela estivesse. Então, o primeiro objetivo é a unidade. Há dois objetivos principais que Deus tem em vista para restaurar a igreja. Podem ser resumidos em duas palavras: unidade e alcance. Bom, vamos ver em primeiro a unidade, o propósito de Deus para restaurar a igreja ou levar à unidade.
João 17, 21 diz que o Senhor quer que todos sejamos um, né? Esse versículo ele é fundamental. Então, a oração de Jesus pela sua igreja, no final de João 17, para ser levado à prisão e julgamento, Jesus é separado dos seus discípulos, com os quais ele só volta depois da sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Então, trata-se de uma oração sacerdotal de Jesus ao Pai. Nessa primeira parte da oração, Jesus vai interceder pelos discípulos que estavam com ele até aquele momento. Mas na parte final, ele lança um clamor por todos os futuros cristãos de todas as épocas, raças, denominações, procedências, ou seja, todos aqueles que haveriam de crer em Jesus. Ele mostra, né, no final desse versículo, o seu mais profundo desejo e propósito para a igreja. Olha o que ele fala. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que virão, os futuros discípulos, que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também em nós, para que o mundo creia que tu enviastes. João 17, 20 e 21. Jesus faz nesse texto uma das comparações mais surpreendentes do Novo Testamento. Se, como vimos anteriormente, o Mestre comparou o amor de Cristo pela igreja como o de um homem por uma mulher. Aqui nessa passagem bíblica, Jesus fala da necessidade de um laço de unidade entre todos os cristãos verdadeiros e compara o relacionamento que existe entre o Pai e o Filho, ou seja, Deus Pai e Deus Filho, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. João 17, 21 a 23. Ora, é importantíssimo que nós entendamos isso. Nós, como igreja, precisamos ser um. O Senhor não quer um indivíduo, o Senhor quer um corporativo, um corpo. O Senhor quer um corpo. Cristo é o cabeça, o Senhor quer um corpo. Não tem como o corpo ter unidade se ele não estiver ligado ao cabeça e cada um se submetendo ao outro. Vamos observar novamente. Os padrões de Deus nunca mudaram para o nível inferior àquele que é digno dele. E o padrão de unidade de Cristo é qual? É a divindade. A unidade que existe entre o Pai e o Filho é o mesmo que Jesus pede que exista na igreja. Bom, os propósitos. O amor pelo mundo. Vamos notar que duas frases são significativas nesse texto de João. Ele fala assim, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Vamos perceber que Jesus apenas não foca no seu próprio povo, mas como sempre no mundo, porque Jesus Cristo morreu para todos. Ele ora para que o mundo creia e para que o mundo saiba que Deus o enviou para ser o Salvador. Aí você pode dizer, mas nem todos serão salvos. Sim, porque o Senhor dá o livre e espontâneo desejo de cada um querer o Senhor. E o Senhor sabe aqueles que o desejarão e aqueles que irão querê-lo, irão aceitá-lo como Senhor e Salvador. Porém, é dado a todos a oportunidade de se renderem e de entregarem a vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Antigo Testamento nos dá um quadro dessa unidade. É a visão que Deus concedeu a Ezequiel, conhecida como a visão do vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que todos os ossos estavam muito secos. E o Senhor me perguntou, filho do homem, que esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse,
profetize a esses ossos e diga-lhes: os ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então todos vocês saberão que eu sou o Senhor, e que eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e eis que os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Ezequiel 37, 1 a 10. Que descrição linda do plano de Deus para atrair o seu povo à unidade nos finais dos tempos. Aparentemente isso começou apenas com uma tarefa sem esperança. Quando Ezequiel andou para cima e para baixo e viu, isso aqui seguramente está além da possibilidade. Mas algumas vezes sentimos o mesmo sobre a condição da igreja. Acreditamos que não há o que fazer para ajudá-la, porque ela se encontra tão dividida, tão espalhada, tão fraca, tão ineficaz. Contudo, o Altíssimo concedeu a Ezequiel o ministério que trouxe a restauração e a reunificação ao povo disperso. O seu propósito para a igreja permanecerá invicto, independente das circunstâncias que a cercaram. 2 aspectos do ministério de Ezequiel são significativos para nós e estão relacionados às profecias que ele foi orientado a fazer. Primeiro, foi dirigido aos ossos. Diante da expressão profética, moveram-se e reuniram-se. A segunda se dirigiu ao Espírito Santo, que entrou nos ossos, e eles receberam vida. Creio que profetizar aos ossos representa a pregação, mas profetizar ao Espírito simboliza a oração e intercessão. A pregação da palavra vai trazer vida e unidade de volta ao povo de Deus. A oração e intercessão vai invocar o derramar do Espírito Santo em sua plenitude sobre o corpo de Cristo. E eles se levantarão, e assim veremos se levantar ossos espalhados, separados e sem vida, formando um exército grande e extremo. Na língua hebraica, a expressão exército enorme é enfática. Significa um exército exageradamente grande. A imagem aqui não é de uma noiva, mas de um grupo para guerrear, para atacar, para destruir as fortalezas de Satanás, fazendo suas forças malignas retrocederem e anunciando a revelação da glória de Deus para a terra inteira. A minha convicção é de que o Senhor Jesus nunca fez uma oração que o Pai não tivesse respondido. Com certeza que não. Creio, portanto, que a oração de Cristo pela unidade visível da igreja, uma unidade tal qual a divindade entre o Pai e Filho, será certamente atendida. E qual a importância dos líderes para esse momento? Esse plano está vasto, este exército, fala que Cristo estabeleceu na sua igreja e qual o propósito para o qual eles foram criados. Isso está em Efésios 4, 11 e 16. E ele, Cristo, o mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo,
do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4, 11 a 16. Mais uma vez, vemos a necessidade dessa visão. Neste caso, um corpo completo, amadurecido, funcionando adequadamente. Esta é a finalidade de tudo que Deus está fazendo na igreja. Há vários pontos práticos importantes sobre essa missão. Primeiro, quando o Altíssimo quer fazer algo, ele começa encontrando pessoas para atingir esse objetivo. Jesus começa o seu programa na igreja colocando líderes em vários ministérios, porque eles são essenciais para que os propósitos do Senhor não sejam frustrados. Bem, o Senhor disse a Moisés que tinha ouvido o clamor, mas não se moveu para libertar Israel até encontrar o homem em que ele podia confiar, Moisés. Então, Deus passou 80 anos, preparando Moisés para essa tarefa, o que nos mostra a importância tremenda que o Senhor confere à relação do líder antes de comprometer-se com a tarefa. A segunda função dos ministros é edificar o corpo de Cristo. Esses ministérios devem ter a visão do corpo completo, do corpo corporativo. E todos os seus trabalhos e esforços devem ser dirigidos para concretizá-lo, a fim de que, acima de tudo, entender que este é o propósito supremo de Deus. O terceiro papel que os ministros devem desempenhar é que está mais intimamente ligado a este tópico: a unidade da fé. Isso quer dizer que esse deve se tornar o nosso objetivo, o qual depende da correta atuação desses ministros na igreja. O apóstolo também revela como obteremos essa unidade da fé. De que maneira? Por meio do conhecimento do Filho de Deus, ou seja, reconhecendo, guardando o seu lugar em todas as partes da igreja e em todas as áreas da nossa própria vida. Esse é o caminho para a unidade. Quando Jesus ocupar o lugar, o espaço de proeminência que lhe cabe na nossa vida e na igreja, que é o seu corpo, tudo mais vai se alinhar. Bom, hoje eu vou terminar essa primeira parte que fala os objetivos da igreja para os finais dos tempos. No próximo momento, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade aos objetivos da igreja nos finais dos tempos. Senão o vídeo fica muito longo e os irmãos também não conseguem poder entender, e avaliar e estudarem melhor o que está sendo dito. O que eu quero dizer para vocês é que o Senhor ele está comprometido que não só nós estejamos sendo preparados individualmente, mas o mais importante é corporativamente. Precisamos entender que a unidade é o fator sine qua non para que a noiva esteja sendo preparada aqui na terra e esteja colaborando com o propósito do Senhor também aqui na terra. Estejamos orando por isso, buscando e entendendo que não é mais tempo de divisões, nem de dissensões, nem de facções, mas é tempo de unidade. A igreja precisa estar unida e ser verdadeiramente um corpo único e verdadeiro, assim como o Pai e o Filho são um. Que Deus os abençoe, que vocês possam ser bastante edificados com esse estudo, para que possamos estar crescendo cada dia mais e nos preparando para a volta do Senhor. Fique com Deus.